Seu cérebro pode estar entrando em colapso neste exato momento, e você nem sabe. Você já sentiu que nada do que faz é suficiente? Que mesmo dormindo, o cansaço não passa? Você se força, toma café, se cobra, mas continua ali, entorpecido por dentro. E de repente, você explode. Ou simplesmente apaga. Isso não é só estresse. É um processo silencioso, que desliga seu cérebro aos poucos. Ele começa roubando a motivação, depois a memória e, por fim, sua vontade de continuar. Estamos falando de algo real. Físico. Registrado em exames. A Organização Mundial da Saúde reconheceu a síndrome de burnout como um distúrbio ocupacional em 2019. Mas, na prática, ele atinge muito mais do que o ambiente de trabalho. Afeta pais, estudantes, empreendedores e até adolescentes. Pesquisas do Karolinska Institute, na Suécia, mostram que mais de 40% da população, economicamente ativa, apresenta sintomas relacionados ao burnout. Nos Estados Unidos, a Associação Americana de Psicologia já classifica o burnout como uma epidemia moderna da saúde mental. A pergunta é: quantos de nós estamos vivendo no piloto automático, com o cérebro já em colapso, sem nem perceber? Antes de seguir, faça um teste rápido. As perguntas a seguir foram adaptadas do Maslach Burnout Inventory, o método mais utilizado no mundo para diagnosticar o burnout, desenvolvido por Christina Maslach, professora da Universidade da Califórnia, de Berkeley. São apenas 8 perguntas. Responda em silêncio. Seja honesto. Não é um julgamento. É um espelho. Pergunta 1. Você acorda mais cansado do que quando foi dormir? 2. Tarefas simples do dia a dia parecem gigantescas? 3. Você sente que está emocionalmente esgotado, mesmo sem ter feito esforço físico? 4. Você se pega esquecendo coisas básicas com frequência? 5. Você sente que não tem mais prazer nas coisas que costumava amar? 6. Você sente culpa por não ser produtivo o bastante, mesmo já estando exausto? 7. Você tem evitado contato com as pessoas, até com quem você gosta? 8. Você sente que está vivendo no automático, como se só existisse, sem emoção? Se você respondeu sim para 3 ou mais dessas perguntas, seu cérebro está pedindo socorro. Talvez seja burnout. Ou talvez seja o aviso final antes dele chegar. Mas agora você tem clareza. E com clareza, vem a chance de agir. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar o que realmente acontece no seu cérebro nesse estado, e como é possível sair desse ciclo, passo a passo. Burnout não chega de repente. Ele se constrói aos poucos. Primeiro, cochicha. Depois, grita. Mas quase ninguém escuta. Se você respondeu com sinceridade às perguntas do teste, deve se identificar com alguns desses sinais. Você acorda cansado, mesmo após uma noite inteira de sono. Tarefas simples se tornam pesadas. Você perde o interesse por coisas que antes amava. Você sente vontade de fugir de tudo. Fica mais esquecido, mais irritado, mais distraído. E termina o dia com culpa, por não ter rendido como gostaria. Você não está quebrado. Está exausto. Exausto por viver numa cultura que transforma descanso em pecado. Onde parar virou sinônimo de fracasso. Vivemos num mundo onde tudo é urgente, tudo é visível, tudo é cobrado. Cada notificação, cada expectativa externa, cada comparação silenciosa, contribui para isso. Se você não parar, seu cérebro para por você. Por trás do burnout, não existe drama. Existe biologia. O que está acontecendo com você, o cansaço inexplicável, a memória falhando, o prazer evaporando, não é psicológico apenas. É neuroquímico. Tudo começa no eixo HPA, da engrenagem entre seu hipotálamo, sua glândula pituitária e as glândulas adrenais. Esse sistema foi projetado para te proteger em situações de perigo. Ele libera cortisol, o hormônio do estresse. Mas o que era um mecanismo de defesa, se transforma num veneno, quando o estresse é constante, repetitivo e sem pausa. A Yale School of Medicine comprovou que o excesso contínuo de cortisol atrofia o hipocampo, a região do cérebro, responsável pela memória e pelo aprendizado. Por isso, você começa a esquecer nomes, compromissos e o que ia fazer agora mesmo. E o mais cruel?
Você começa a se culpar, achando que está ficando desorganizado, fraco ou desligado. Mas não é você. É o seu cérebro lutando para não desligar por completo. Enquanto isso, o córtex pré-frontal, área que comanda seu raciocínio lógico e controle emocional, entra em colapso funcional. Você começa a reagir com raiva, ansiedade, impulsos. É como se você soubesse o que precisa fazer, mas não conseguisse mais acionar o freio. E ao mesmo tempo, a dopamina despenca. Aquilo que antes dava prazer, ver um amigo, tomar um café, ouvir música, até cuidar de quem você ama, agora parece esforço. Você não sente mais vontade. Não porque não quer, mas porque não consegue mais acessar o circuito do prazer. A revista Nature Reviews Neuroscience publicou, em 2020, uma análise mostrando que o burnout atinge diretamente o sistema de recompensa dopaminérgico, gerando sintomas semelhantes à depressão resistente, aquela que nem sempre responde à medicação. Mas o estrago não para no cérebro. A Universidade de Freiburg, na Alemanha, identificou que o burnout aumenta, significativamente, marcadores inflamatórios no sangue, favorecendo doenças autoimunes, intestinais, cardiovasculares, e, com o tempo, até condições neurodegenerativas como Alzheimer. Seu sistema inteiro entra em colapso. Do cérebro, ao coração. Do intestino, à imunidade. E mesmo assim, você segue em frente. Sorrindo para fotos. Respondendo e-mails. Entregando resultados. Enquanto seu cérebro grita, e ninguém ouve. Mas eu preciso te perguntar com seriedade agora. Você está ouvindo? Porque, se você não escutar esses sinais agora, o próximo estágio pode ser o silêncio total. A boa notícia é que o cérebro não é de pedra. Ele é plástico. Ele muda, se adapta e sim, ele pode se curar. Mas isso não acontece por mágica. A recuperação exige escolhas conscientes, hábitos consistentes e, acima de tudo, coragem para parar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pedindo socorro. Talvez seja seu cérebro. Talvez seja seu corpo, ou até a sua alma. E é por isso que agora vamos falar dos 5 passos para reverter o burnout e reconstruir seu cérebro. Esses passos não são apenas teorias vagas ou conselhos genéricos. Eles são fundamentados na neurociência de ponta, desenvolvidos por institutos renomados como Harvard, Stanford e Yale, e já estão sendo aplicados com sucesso tanto por líderes globais quanto por pessoas comuns que enfrentaram o colapso invisível do burnout. Não estamos falando de soluções temporárias ou paliativas. Esses métodos têm um impacto real, transformador e duradouro, ajudando a recuperar a saúde mental e restaurar a energia cerebral. Prepare-se para uma jornada de reconstrução mental que pode mudar a sua vida para sempre. O sono profundo não é descanso. É reparação. A Universidade de Harvard demonstrou que 2 semanas de sono consistente já começam a normalizar a atividade do eixo HPA, responsável pela regulação do estresse. Durante o sono, o cérebro limpa resíduos metabólicos, reativa memórias e regula os níveis hormonais. Desligue as telas 2 horas antes de dormir. Crie um ritual: luz baixa, silêncio, regularidade. Trate o sono como prioridade, porque sem ele, nenhum outro passo funciona. Passo 2: movimentar o corpo para reacender a mente. Exercício não é só estética. É neurociência aplicada. Pesquisadores da Universidade de Princeton confirmaram que caminhadas leves de 30 minutos, 4 vezes por semana, aumentam os níveis de BDNF, uma proteína que regenera neurônios e protege o hipocampo. Não é sobre correr. É sobre sair do modo tensão constante e colocar o corpo em estado de fluxo. O movimento cura aquilo que a mente cansou de segurar sozinha. Passo 3: alimentar o cérebro com o que ele precisa. E não com o que o algoritmo entrega. A dopamina, a serotonina e o GABA, os 3 neurotransmissores-chave para o equilíbrio emocional, dependem de nutrientes reais. Corte o excesso de açúcar, álcool, cafeína e ultraprocessados. Aumente o consumo de alimentos ricos em magnésio, como folhas verdes, ômega 3, encontrado em peixes e linhaça, triptofano, presente em ovos e banana, e vitamina B12, que está nas carnes, leite e ovos. Estudos da University of Melbourne mostram que dietas anti-inflamatórias podem reduzir em até 50% o risco de depressão causada pelo estresse.
Lembre-se, seu cérebro é diretamente influenciado pelo que você come. E ele está pedindo socorro através do seu prato. Passo 4. Desconectar para se reencontrar. O algoritmo é treinado para ativar seus sistemas de alerta, dopamina e comparação. Mas o burnout exige silêncio, pausa, presença. O Digital Wellness Lab de Harvard comprovou que 48 horas longe das redes sociais já reduzem em 33% os marcadores biológicos de ansiedade e estresse. Experimente. Um final de semana offline. Um dia inteiro longe do celular. A mente precisa de espaço para lembrar quem você é, longe da opinião dos outros. Passo 5. Reconexão com propósito, o antídoto definitivo contra o colapso. Você pode dormir bem, comer melhor, caminhar e se desconectar. Mas se você não souber por que continua, o vazio ressurge. Porque o burnout não é só o fim da energia. É o fim do sentido. Em 2016, um estudo publicado na revista Psychometric Medicine analisou 10 pesquisas com mais de 136 mil pessoas de diferentes países. O estudo foi conduzido pelos doutores Cohen, Bavish e Rosansky, e o resultado foi claro: pessoas com um forte senso de propósito apresentaram 17% menos risco de mortalidade geral e também tiveram menos eventos cardíacos. Em 2022, o epidemiologista Koichiro Shiba, da Harvard T.H. School of Public Health, descobriu que, acima de todas as outras variáveis, ter propósito estava associado a um risco menor de morte por qualquer causa, além de efeitos protetivos contra doenças do coração e cognitivas. E tem mais. Em 2024, um estudo publicado na revista Translational Psychiatry mostrou que um claro senso de propósito está diretamente relacionado à redução de inflamações cerebrais, ao menor risco de depressão, ao melhor desempenho mental e até ao retardamento do envelhecimento biológico. Ou seja, propósito não é luxo. É fisiologia. Você não precisa criar uma missão mirabolante. Você só precisa de um motivo real para sair da cama que não seja a cobrança externa ou a rotina exaustiva. Por isso, agora pare e pergunte a si mesmo: o que eu faria todos os dias, mesmo se ninguém estivesse me aplaudindo? O que eu fazia quando ainda sentia minha alma vibrar? Qual chama se apagou dentro de mim, que eu preciso reacender? Às vezes, a cura não está em adicionar algo novo, mas em redescobrir o que sempre foi essencial. Talvez seja a arte que ficou de lado, a fé que esfriou, o chamado que você engavetou, ou aquela criança que ainda vive dentro de um adulto cansado. Burnout também é um chamado. Um grito profundo da alma: volte para casa. E essa casa tem nome: propósito. E se você acha que isso é papo de autoajuda, pare e escute. A tenista Naomi Osaka, uma das melhores do mundo, com milhões em premiações, abandonou o torneio de Roland Garros porque, segundo ela, a saúde mental é mais importante que qualquer partida. Ela não conseguia mais levantar da cama sem sentir angústia. Ela foi chamada de fraca. Mas a verdade é que ela foi uma das poucas a ter coragem de parar antes de quebrar. Adele, uma das artistas mais premiadas da história, cancelou turnês inteiras porque sentia que tinha perdido o controle de si mesma. Ela não estava doente do corpo, mas da mente. Ela confessou que chorava todos os dias sem motivo aparente. E só percebeu que precisava de ajuda quando começou a se sentir apática com o próprio filho. Howard Schultz, CEO da Starbucks, disse em uma entrevista que só entendeu o que era burnout quando percebeu que não sentia mais nada. Nem alegria. Nem tristeza. Nem medo. Nem raiva. Apenas vazio. Ele chamou isso de da morte emocional silenciosa. E se pessoas com sucesso, dinheiro, estrutura e equipe estão chegando a esse ponto, como não acolher alguém que está tentando segurar tudo sozinho? Esse vídeo talvez seja o primeiro respiro que você dá depois de dias, semanas ou até anos engolindo tudo calado. Você não está quebrado. Você está exausto. E isso tem solução. Você não precisa ser produtivo o tempo todo. Você precisa de saúde para continuar sendo quem você é. Não existe recuperação sem pausa. Não existe clareza sob pressão constante. Seu cérebro não é uma máquina. E mesmo máquinas travam quando forçadas além do limite. Se você chegou até aqui, talvez seu cérebro esteja te pedindo socorro. Ou talvez você esteja reconhecendo esses sinais em alguém que ama, e que precisa de ajuda antes que seja tarde. Agora, é com você. Escolha dar o primeiro passo. Se cuide como você cuidaria de alguém que ama. Não espere mais um colapso para mudar o caminho. Aqui no canal Neurobugs, a gente traz a ciência que te reconecta com você mesmo.
com profundidade, clareza e coragem. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, inscreva-se agora. Aqui você vai encontrar respostas, explicações e caminhos que ninguém nunca te contou. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que está no limite. Você pode estar salvando mais do que um dia ruim. Pode estar salvando uma vida.